Já existiram atos que chamaram ato médico, que era basicamente uma tentativa de colocar uma lei onde você precisaria ter uma formação em medicina para você ser tatuador. O que é um pouco absurdo, porque além da formação em medicina, você precisaria ter uma formação como desenhista, como artista, né, com várias coisas. Né? Tatuador, eu diria que é uma profissão multidisciplinar, porque tem só no estúdio, como a técnica da tatuagem é muito antiga, tem estúdios que não têm essas técnicas de biossegurança muito bem estabelecidas e que seguem reproduzindo erros na biossegurança ou até narrativas, digamos, falsas. Ou teve uma época que falavam que você tinha que dar um tapa no final da tatuagem para selar a tatuagem, para ela parar de sangrar. Isso não é verdade, né? Ou jogar álcool na tatuagem, no final da tatuagem, sendo que a pessoa vai morrer de dor, né? Com a tatuagem aberta. Eu acho que isso vem de um lugar marginal da tatuagem, né? Dela ter essa história marginal. E por isso eu acredito que não tenha tido muito estudo sobre isso até hoje, né? Bom, eu acredito porque pela forma como ela chegou no Brasil. Assim, ao longo da história da tatuagem no Ocidente, teve vários momentos em que ela foi proibida e foi permitida por conta da religião, né? Então ela é um pouco um tabu, porque o corpo é considerado uma coisa sagrada para todas as religiões, e você intervir no corpo é como você intervir num trabalho de Deus. E no Brasil, eu estou falando Brasil sem considerar povos indígenas e povos africanos trazidos, né, pela diáspora. Ela chegou principalmente através dos marinheiros, né? E os marinheiros vinham tatuados para cá e os marinheiros já eram uma classe marginalizada. Ela era uma forma de marcar um afeto, de marcar uma saudade. Por alguma razão, as classes mais abastadas não faziam isso. Ou faziam, porque tem histórias de... Por exemplo, tem um rei inglês que ele se tatuou com o símbolo da cruz, mas eu acredito que deve ter sido muito por conta da religião, assim, de costumes de manter o corpo puro. Tastes among these walking art galleries seem to vary from heathenish dragons, snakes and daggers to religious themes. Some of the tattoos are real works of art, but there's nothing arty about the men who wear them. Since the days of primitive man, who was tattooed with a picture of his first lion killed to prove his coming of age, tattoos have remained a sign of toughness. E hoje em dia ela se popularizou por conta, assim, tiveram vários fatores, né? Mas um dos fatores que permitiu isso foi a televisão, que começou a massificar a cultura rebelde, entre aspas, então a cultura do rock, por exemplo. E os roqueiros eram rebeldes na época e se tatuavam, né? Porque assumir aquela marginalidade era uma forma de ser rebelde, né? E ao mesmo tempo, nos anos 60, foi o marco da contracultura nos Estados Unidos. E a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos. Mas assim, comercial e popular do jeito que está hoje, eu diria que faz uns 10, 20 anos, assim. Eu tatuo há 9 anos, né? Na época que eu comecei a me interessar foi por causa do Miami Ink. Então foi por causa da televisão também, né? Televisão e redes sociais tiveram um grande papel nessa massificação. E eu já desenhava, né? Eu desenho desde pequena, mas pensar sobre tatuagem não era algo que eu tinha feito, né? Eu já tinha... Quando eu era jovem, eu tinha o Orkut, eu tinha os fakes no Orkut, né? E aí eu usava foto, sei lá, da namorada de um membro do NX0, que ela tinha uma tatuagem no ombro de estrela. E eu falava, nossa, que legal, eu quero um dia ter tatuagem de estrela, mas eu não tinha uma opinião concreta, assim, sabe? Então eu comecei a ter mais contato através do Miami Ink, de ouvir a história das pessoas, tal. E me encantou eu ver que era essa coisa rebelde, né?
E eu estava bem na adolescência quando eu via, eu tinha 14 anos, então eu ficava tipo, nossa, que legal, tal, puberdade, né, enfim, essas coisas. E aí começou a me encantar o fato de poder desenhar algo que eu gostava de fazer na pele das pessoas e poder ter essa troca com as pessoas, né. Eu também era muito tímida, então eu pensava, poxa, essa é uma forma de eu me aproximar das pessoas também, né, poder tatuá-las. Porque é isso, você precisa ser um ser extremamente sociável, né? Você pode ser uma pessoa tímida, claro, mas tratar as pessoas bem, minimamente, para você poder ser um bom tatuador também, que eu acredito que não é só atendimento, é uma troca, né? É uma troca de informações, o próprio desenho não é só eu, não sou só eu que faço, o desenho é uma contribuição da pessoa que vem se tatuar com os meus conhecimentos. Então, tem muita parte social na tatuagem. É isso que eu acho muito lindo, assim, do trabalho, sabe? Posso começar? Tá. Então, basicamente, aqui é onde eu faço toda a biossegurança para começar o trabalho. Então essa parte aqui tem que ter um vidro que eu vou limpar com álcool 70, tudo feito com luva, né? E aí aqui é o álcool, e eu tenho um sabão também, tudo isso também vai protegido com o plástico PVC, o papel que eu uso durante o procedimento, a minha fonte para alimentar a máquina de tatuagem. Ela já está embalada, então depois eu provavelmente vou precisar trocar a embalagem dela, porque isso aqui já está contaminado. Na verdade a máquina não está contaminada, o que está contaminado é esse plástico. Então ele precisa estar estéril, né? Eu acho que é impossível, só se você se tatuar. Se você só fizer tatuagens em si mesmo, é que também eu acho que é impossível mesmo, porque o seu próprio ato de tatuar a si mesmo também tem referências sociais do seu contexto, né? Mas assim, socializar no sentido de ter trocas com o outro, você tem que ter alguma troca com o outro para tatuar o outro, para intervir no corpo do outro. Ainda que seja um combinado, tipo, não teremos combinados. Você pode fazer o que você quiser no meu corpo. Mas é um combinado social, é um acordo, né? A tatuagem é um acordo estabelecido. Se ela não for um acordo, ela é uma agressão, né? Se você fizer sem o outro concordar com isso, é uma agressão. Um abuso. Então eu acho que sempre é uma prática social, não tem como ela ser antissocial, sabe? Tem consentimento, tipo, tem muito consentimento, é uma coisa muito delicada mexer com o corpo do outro, né? Tem gente que não tem, né? Tem gente que, mano, não vê dessa forma, vê tipo, mano, a pessoa tá ali dando o corpo dela, então você pode fazer o que você quiser. E eu não acho, eu acho que tem que ter muita conversa, assim, sabe? Eu acho que eu já senti muitas conexões, assim, na tatuagem, principalmente na conversa, sabe? Tanto pelos motivos das pessoas se tatuarem, como pela própria pessoa ser o que ela é, né? Então, já tive muitas conexões, assim, já me apaixonei por muitos clientes, não no sentido amoroso, romântico, mas no sentido de, poxa, olha a história dessa pessoa, olha o motivo que ela está fazendo isso, olha essa pessoa, quem ela é mesmo, né? Então eu me apaixono muito pelas pessoas, assim, e pelo próprio trabalho, pelo próprio ato de fazer, né? E isso faz ter mais carinho, assim, pela prática. Teve até um momento que foi engraçado, que eu estava tatuando uma pessoa e, se eu não me engano, eu estava tatuando o ombro dela e por alguma razão eu estava sentindo uma pontada na minha perna e eu fiquei... Nossa, que engraçado, e deve ser uma coisa muito psicológica, assim, né, de ter essa vibração como quase uma empatia, né, que você sente naquele momento. Eu acho que a tatuagem é muito sobre empatia, né,
Pelo menos para mim, a minha prática é sobre empatia, assim. Teve momentos também que essa conexão aconteceu de uma forma que, na verdade, não foi uma conexão para mim. Foi uma coisa que a pessoa sabia que ela queria e que não me foi dito. Então, a pessoa sentir prazer com a dor de uma forma que eu acredito ser sexual, porque dava para ver no movimento do corpo dela. E foi, assim, incômodo para mim, de alguma forma. Sim, eu acho que é algo complicado de se dizer também, né? Porque seria uma proposta, quase, se a pessoa me dissesse. Né, então é complicado, mas foi um pouco incômodo, porque a pessoa estava com companheira ali no momento, né? Então foi meio que eu sem uma terceira pessoa nessa situação que parecia ser algo sexual, quase um triângulo ali. Eu fiquei meio, eita. Eu amo ser tatuada, porque eu acho uma troca gostosa e é doloroso, mas também é relaxante, de alguma forma. Eu sinto que eu estou sendo cuidada, eu estou sendo tatuada por uma pessoa que tem cuidado, né? E eu acho que todas as minhas tatuagens foram por pessoas cuidadosas, assim. Então, eu gosto dessa troca, né? De me sentir cuidada, é quase um carinho de uma outra pessoa por você. Tem uma parte afetiva muito forte pra mim, né? E é como quando você vai, não sei, em qualquer serviço, como um cabeleireiro, por exemplo. Você sai se sentindo renovado, mas também se sentindo cuidado pela pessoa, né? E é um contato ainda mais próximo, porque é na sua pele. Então, se a pessoa for cuidadosa, ela não pode te tratar de qualquer jeito. Ela tem que conversar com você e tal. E todas as minhas experiências foram ótimas com isso, assim. Então, foi ótimo, assim. Eu saí de lá geralmente super feliz, assim, com a tatuagem nova, me sentindo mais bonita, me sentindo melhor comigo mesma, né? Então, foi muito bom, sempre.